Esse vídeo tem um tanto quanto ousado, né? Nós pretendemos aqui dar, não uma solução, mas uma via de solução para o problema do mal. O problema do mal, como a maioria sabe, se trata da pergunta por que o mal existe, né? E acho que a primeira coisa para conseguir começar a resolver essa coisa é distinguir uma questão do mal do senso comum e uma questão do mal tal como ela surge de modo mais maduro, né? No senso comum, a questão do mal normalmente surge por causa da questão do sofrimento, né? Isso é. Por que certas pessoas sofrem, né? Ou por que nós temos de sofrer. Contudo, de modo mais profundo e menos existencial, por assim dizer, de modo mais lógico, a questão do mal, ela é a questão da existência do mal na realidade, né? E, bem, ela se baseia na mesma experiência que nos leva ao conhecimento de Deus, né? Isso é olhar as coisas e perceber que existe uma ordem profunda nelas, né? Um segundo momento, a percepção da ordem das coisas, né? Então nós primeiro percebemos uma ordem, e aqui não apresentando isso como um argumento, mas realmente como as coisas acontecem na experiência, né? Como uma impressão de ordem. Em seguida a uma impressão de ordem, nós temos uma impressão de bem das coisas. Isso nós olhamos para o nosso corpo e vemos que ele é todo bem arranjado, né? E você tem aquela experiência de caramba, e tudo isso é para mim, né? Para além da ordem da bondade na ordem física das coisas, a gente também percebe uma bondade na ordem dos acontecimentos, dos fatos, né? Parece que existem certos momentos na vida nos quais tudo dá certo, né? De tal forma que parece que existe alguém nos favorecendo, né? E, e nesses momentos a gente tem essa impressão de que a realidade ela é fundamentalmente boa com a gente, né? Talvez porque ela seja fundamentalmente boa em si mesma, né? Ou porque ela tem um autor fundamentalmente bom, né? Contudo, não muito tempo depois dessa percepção de um bem constitutivo das coisas, a gente percebe quase que imediatamente também um mal constitutivo, né? Isso é, a gente percebe a ordem no nosso corpo e que tudo aquilo é finamente ajustado, tudo aquilo trabalha para o nosso bem, né? Contudo, existe a doença, né? A gente recebe certas graças e favores no decorrer da vida, né? Nos quais tudo dá certo, mas vira a chave, gira a roda da fortuna e logo tudo começa a dar errado, né? E nós temos concomitantemente não a certeza, mas uma impressão de um mal constitutivo, né? E a questão do mal surge justamente como uma tentativa de conciliar essas duas percepções, né? Mas afinal, a realidade ela é boa ou má, né? Ou talvez ela seja as duas coisas, ou ela é uma coisa com outro adicionado. Como é que um não expugna o outro, né? Como é que o bem pode aceitar conviver com o mal e o mal pode não querer destruir o bem, né? Porque essa guerra não tem um vencedor, né? Se é que é uma guerra mesmo e não é apenas a ordem fortuita das coisas. E bem, isso aqui é a questão do mal num nível mais profundo, é o mal da realidade e não o mal segundo as nossas vontades, né? Ou o mal para nós ou para os nossos, né? Mas é o mal e o bem gerais, né? Bem, uma resposta que se cristalizou a isso, né? E que nós apresentamos aqui porque é importante a discussão, é a de Santo Agostinho, né? Consiste em distinguir um mal físico, um mal moral e um mal metafísico, né? E a ideia é a seguinte: todo mal que existe na realidade é de uma
dessas três ordens, né? O mal físico, ele consiste na dor, né? E, e a dor, ela se contrapõe ao prazer e não ao bem, né? E, bem, ela sequer é sempre ligada ao mal, né? Existem dores que nos levam ao bem, né? Existem prazeres que nos levam ao mal. Eles são dois termos, são dois extremos de uma mesma régua, né? O prazer e a dor, mas que podem oscilar quanto ao bem e ao mal, né? Que não são necessariamente ligados a um ou outro, né? E, portanto, o mal físico não é bem um mal, né? Mas é mais uma sensação. Depois, o mal moral, que é a má escolha, né? É a maldade no agir, por assim dizer, né? O agir de modo malicioso, né? É o pecado. E bem, quanto a este mal, nós vemos claramente que no fundo, não tem como a gente fazer de fato algo mal, que as ações más consistem justamente em destruir coisas boas, né? Não em construir coisas más, por assim dizer. Quando eu mato um sujeito, eu não estou fazendo um morto, eu estou desfazendo um vivo, por assim dizer, eu estou destruindo algo de vivo, né? Quando um, um homem comete adultério, ele não está construindo um adultério, mas ele está destruindo a família, né? Quando alguém desonra os pais, ele não está construindo a má fama, ele está destruindo a boa fama, né? Portanto, também, o mal moral, ele não é exatamente uma coisa, mas ele, diz o Santo Agostinho, é o desfazer de algo bom, é o destruir algo bom, né? E nós temos, finalmente, o mal metafísico, que absolutamente não existe, né? Isso não existe algo que é em si mesmo mal. Pelo simples fato da coisa existir, ela é boa, né? E para que todo esse argumento? Para mostrar que, independente de qual mal nós estejamos considerando, o que está em jogo nunca é um mal de fato, né? Mas a ausência ou a corrupção de um bem, né? Tudo isso para explicar que o mal ele não existe de fato. O que existe é o bem, e mesmo o mal é, de certo modo, feito com ele, né? E bem, fato é que, no fundo, esta resposta do Santo Agostinho não responde à questão do mal. Isso é, como é possível que exista o mal na realidade, né? Bem, primeiro que se diz que ela surge durante a querela dos maniqueus, né? E a questão aqui é refutar a existência de um mal absoluto, não de absolutamente qualquer mal, né? É claro que nós podemos, de certo modo, tirar uma consequência disso, né? Mas ainda que nós digamos, não, tá bom, mas o mal moral ele é apenas a corrupção do bem. Ainda fica a pergunta, por que existe essa corrupção tão violenta do bem, né? Mas o mal metafísico, na verdade, é só uma corrupção das coisas boas. Tá, mas como é possível que, ao mesmo tempo, haja um princípio tão bondoso que permite que essas coisas sejam construídas de modo tão fino e delicado, e esse mesmo princípio permita que essas coisas sejam destruídas de um modo tão desrespeitoso, profanatório, né? Que a dor não seja necessariamente má, mas por que tem pessoas que precisam sofrer tanto, né? Portanto, são questões diferentes, né? E bem, aí nós já entramos num outro mistério da questão, que é o seguinte: ainda que nós digamos do ponto de vista de Deus, né? E aqui vamos tentar dizer isso sem parecer sacrílego, né? Que Deus apenas permite essas coisas, né? Uma pessoa sincera que tenta de fato entender a questão prontamente se perguntaria, tá, mas não existem também pecados de omissão? Quando Deus não causa esses maus, não realiza esses maus na realidade, mas podendo evitá-los, permite que eles aconteçam, o próprio Deus não estaria incorrendo em pecado de omissão, né? Não afirmando isso, mas uma
grande questão que nós poderíamos levantar, né, neste caso. E fato é que a questão se delineia assim, né? Não é uma questão fácil. Né? E para além das respostas óbvias, no catecismo existe a sugestão de uma via para responder a questão, ou pelo menos um lugar onde encontrar a resposta, que eu acho que lança uma luz nova. Né? Que é o seguinte: primeiro assumir a questão do mal como um grande mistério da realidade. Nós temos a questão do mal. Né? E essa questão do mal, ela é um mistério central da realidade. De tal forma que, se nós a resolvêssemos, nós quase que teríamos a explicação do porquê do nosso mundo. Né? Então, a primeira coisa é essa, né? Entender que existe uma misteriosidade a mais nessa questão. Né? Que ela não é uma questão comum. Esse é o primeiro passo. Dito isso, nós podemos entender que, estando nós aqui, né, e o nível de compreensão que nós podemos chegar desde a nossa situação atual até uma situação possível no futuro aqui, a questão do mal excede, está para além da nossa compreensão, né? Sendo esse o horizonte de compreensão que nós podemos ter nessa vida. E bem, sendo assim, uma vez que eu não vou conseguir atingir a coisa ainda em vida, o máximo que eu posso fazer é evitar certos enganos que essa questão possa me levar a falsas respostas, né? E aceitando o seu mistério, pelo menos entender para onde a resposta está apontando, né? Porque que a questão do mal esteja para além desta vida, né? Ela pode estar aqui, 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 né? E eu posso, pelo menos, apontar a direção para onde essa resposta está, né? Não só isso, eu posso pressentir a pressão que essa resposta faz naquelas coisas que eu consigo saber, né? E é justamente essa a nossa tentativa aqui, né? É encontrar numa resposta que está para além da nossa compreensão certos indícios de que ela existe, né? E os ecos dela na nossa realidade. De tal forma que nós não vamos chegar a uma resposta completa, mas nós vamos pelo menos ter uma percepção do porquê talvez o mal exista. Né? A primeira coisa é notar que a nossa história ela é construída como roteiro. História como roteiro. Né? E que, pegando a analogia com os roteiros, com as histórias humanas, ou melhor, vou colocar uma palavra aqui que eu acho que expressa melhor, a nossa história ela é como que um drama. Né? Que nos dramas humanos, se a gente escreve uma história toda linear, isso não tem nenhum problema a ser resolvido, já está tudo bem do início ao fim, e na verdade é só acumular de bens. Né? Essa história é ruim. Né? Tudo aquilo que é histórico demanda um certo contraste, né? De um grande problema que recebe em si uma grande solução. Né? E, bem, o primeiro indício que a gente tem é esse. Independente do como possa ser possível, permitida a existência de algo mal na criação de um Deus tão bom, parece haver uma razoabilidade se ele permite que esse mal aconteça para que a história se escreva do modo correto, do modo profundo, de um modo profundo, né? Tal como as histórias têm de ser, para que essa história não seja uma história banal, mas uma história realmente nobre, bem escrita, por assim dizer. Né? É claro que isso não responde completamente a questão, né? Alguém poderia muito bem objetar, tá, mas então o sofrimento das crianças é só para que essa história fique legal? Né? E eu acho que isso lança uma luz que é a seguinte: o conceito de história aqui não pode ser o mesmo do nosso. Né? A história da criação não é como a história de um livro que a gente escreve. Né? Ela parece ter uma
importância, uma gravidade maior ao ponto de justificar, entre aspas, ou pelo menos demandar esses males tão grandes, né? E bem, não apenas isso, mas ela também, essa noção pressupõe que haja também um bem futuro que vai fazer valer as coisas passadas, né? Isso é extremamente bíblico, né? Você tem as trevas nos quais abunda a luz, né? Ou talvez a expressão que capte melhor essa ideia é onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? De alguma forma, dá-se a entender que o que vai acontecer depois e que nós não conseguimos ter noção vai tornar razoável tudo o que está acontecendo agora, né? E bem, para além disso, existe um outro indício de que o mal, de certo modo, de que a existência do mal, de certo modo, é razoável, que é uma coisa chamada crucificação. Existe, no fundo, no inconsciente da questão do mal, um discurso que diz assim: beleza, Deus permite que todas essas desgraças aconteçam no mundo, que todas essas pessoas sofram, né? E ele fica ali, bem tranquilo, sem nenhum problema, no seu trono de glória, sem poder sofrer, né? Sem poder padecer. E a gente é que se dá mal, né? Ele tinha uma solução fácil nas mãos, tem uma carta que, se ele lançar com um simples ato, resolve todos esses problemas, e ele não quer, né, tentar resolver isso. E fato é que, a partir do momento que a gente descobre que Deus se fez homem, assumiu os nossos pecados e padeceu por eles para livrar o homem do mal, a gente percebe que essa coisa chamada mal, ela não tem uma solução fácil. Primeira coisa, ela não tem uma solução fácil, né? Porque o próprio Deus precisou fazer tudo isso para conseguir resolver. Então, por algum motivo misterioso, não bastava um estalar de dedos, né? Por algum impedimento que só Deus conhece. E em segundo lugar, no fundo, a partir do momento em que Deus é crucificado, nós não podemos dizer que ele não sofre com a questão do mal, né? E que não é, de certo modo, também do interesse dele resolvê-la, né? Porque essa questão o afeta diretamente também. Então, se Deus estivesse sendo egoísta, ele mesmo não teria padecido. E não só isso, né? Nós sabemos que no âmbito humano, a crucificação do Cristo foi o maior ato de sofrimento humano. Portanto, dentre os homens deste mundo, Deus foi o que mais sofreu com a questão do mal, né? Então a gente não pode alegar que ele não resolva porque ele não quer, né? Ou que ele nos ver sofrer sem se compadecer, né? Sem compadecer conosco, né? Sem padecer junto de nós. E bem, creio que esses dois indícios, se eles não respondem à questão de modo satisfatório, eles ao menos apontam que existe uma resposta e que o próprio Deus está desde sempre lidando com essa resposta, né? Na verdade, existe essa divisão, né? O primeiro indício mostra que possivelmente existe uma resposta para isso, existe um motivo pelo qual todos esses males estão acontecendo. O segundo mostra que Deus está lidando com essa resposta e ele mesmo está tentando e buscando formulá-la, né? E fazê-la, né? E criá-la de fato no seio da nossa criação, né? E só cabe a nós, aceitando humildemente o mistério, né? Não se reduzir a respostas simples, né? De, não, então Deus não é bom. Porque por mil outras vias nós poderíamos chegar, se não bastasse a nossa própria experiência de providência e a nossa própria vida de oração, quando nós a levamos a sério, nós podemos constatar com muita frequência que Deus é bom, né? E é a sua bondade. Então não se trata de negar algo evidente por um indício, né? Que é a coisa do mal. Em segundo lugar, temos de ter esse
primeiro ato de humildade, e em segundo lugar nós temos de esperar que um dia essa resposta vai vir até nós, né? Que nós não precisamos necessariamente ficar buscando ela, né? Que justamente por ser algo que nos transcende, a coisa está muito além, porque está muito dentro, né? A questão do mal não é como um problema de matemática, né? Não, a questão do mal ela está no seio, na razão de ser do nosso próprio cosmos, né? Então é uma coisa que precisa necessariamente ser resolvível, solucionável só depois, né? E por isso nós podemos ter a humildade de esperar, né? Que a resposta venha a nós um dia no paraíso, né? Quando Deus ele vai nos revelar não apenas quem Ele é, né? Que vai ser o grande dom do paraíso, né? Saber e ver quem é Deus, né? Poder contemplar o Sagrado Coração. Mas também vai nos revelar o mistério da criação passada imperfeita, da qual então estaremos gozando de modo perfeito, né? Nós vamos entender porque tudo aconteceu, né? E é isso que significa aquele versículo bíblico de Deus que vem ao homem e lhe enxuga toda lágrima, né? A lágrima é justamente essa angústia pelo mal, né? E o enxugar de lágrimas vai ser justamente a explicação do porquê aconteceu o que aconteceu e a satisfação, né? O recompensar de tudo aquilo que angustiou o homem no passado, com dons, com gozo e com o amor que então será presente, né? Que ele então receberá. Bem, é isso. Se gostou, não precisa retribuir de nenhuma outra forma senão curtindo e compartilhando o vídeo.